presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amém? Vamos iniciar o nosso culto nesta noite, mais um dia na presença do Senhor, segundo dia da campanha, e eu creio que o nosso Deus, Ele já se faz presente no nosso meio, sondando o meu e o teu coração, amém? Convido os irmãos para que aqueles que podem se coloquem em pé e vamos fazer assim, por favor, uma oração. Peço que nossa irmã Antônia faça essa oração, amém? Amém. Olha o trabalho aqui hoje. Jesus, com Deus eterno, Deus, nós, nosso Senhor Salvador, Voltamos para aleluia. Nós te agradecemos, Rei da glória, por mais uma noite que estamos louvando e glorificando o teu nome, Deus, na tua beleza, Pai querido, Pai amado, na beleza da tua santidade. Pai exaltado e glorificado, por meus pecados, Pai, minhas transgressões, aleluia. Pai, Pai amado, nossa decisão, meu clamor, minha oração chegar diante de teu Pai. É necessário, Pai querido, Pai amado, nós descer na sua santa e gloriosa presença para que fazer o nosso encontro, receber o nosso clamor, nossa adoração. É necessário nós estar em santidade de Deus. Continua conosco, Pai querido, Pai amado, santificando, dando graça, vitória, Pai amado, força e fé, vigor, coragem. Meu Deus, meu Pai, toma cada um de nós nas tuas mãos, tua filha, aleluia, Pai, que está, aleluia, Pai, na frente desse trabalho, com ela, abençoando, jogando por Deus, obstáculos, as barreiras, as comunidades, a gripe, Pai querido, Pai amado, vem aquele mais, consumir todo mal da tua vida, de graça, continuar com a tua filha, usando poderosamente, gloriosamente na tua vida, oh meu Deus, obrigado, obrigado por essa campanha maravilhosa, de agradecimento por as vitórias que nós temos nos concedido, Deus, meu Pai querido, muito obrigado por essa campanha, Deus amado, tua Pai querido, nos abençoando, encorajando, renovando a nossa força, repreendendo toda a enfermidade, jogando fogo terra as enfermidades, alcança, Pai querido, amado, aqueles que não podem vir, se for fraqueza, fortalece, se for desânimo, ânimo, coragem, meu Deus, meu Pai, se tiver caído, levanta, se tiver fraco, fortalece, se tiver oprimido, liberta, meu Deus, está nas tuas mãos, amado, essas bênçãos, que nesta noite já te agradecendo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos louvar ao Senhor com 366 do cantor cristão. Amém. Que nós possamos adorar, agradecer ao nosso Deus esta campanha voltando para agradecer, que você venha agradecer por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, por este ano, pelas lutas, pelas provas, mas pelas bênçãos, pelas vitórias, porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, amém? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício
Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar ao Senhor com 469 da harpa cristã, 469 da harpa cristã. Que você venha adorar, exaltar ao Senhor, porque nós saímos dos nossos lares para estar aqui para adorar. Tem um corinho que fala o que você veio fazer aqui. Eu vim adorar a Deus. Então entrega o teu louvor, o teu clamor, a tua adoração nesta noite para o nosso Deus. Amém? 469 da harpa cristã. Quando angelical trombeta neste mundo explodiu, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu prego a promessa de que Deus vai cumprir. Quando ouvir Jesus, eu vou me oportunidade para fazer a leitura devocional. Amém? Glória a Deus.
Salve a igreja, paz do Senhor. Amém. Amém. Oremos todos. Jesus querido, Pai amado, neste momento, Senhor, quero estar te agradecendo ao Pai por este momento, Deus querido, por esta manhã, Deus querido. Hoje, Jesus querido, agora, Senhor, me concedeu me levantar, Jesus amado, Jesus querido, pelo meu dia, meu Pai querido, pela Pai querido, estarmos aqui na tua casa, Jesus querido, para te adorar, para buscar a tua presença, Senhor. Jesus querido, eu venho te pedir nesta noite, sobre o Pai querido, abençoar, meu Pai, cada um dos irmãos que aqui se encontra, Senhor. Jesus querido, que souber, meu Pai querido, nos ajudar, Senhor, a nos colocar mais e mais diante da tua presença, Pai, a buscar a tua presença, Jesus querido. Jesus querido, eu te glorifico, Senhor amado, por tudo que tu tens feito, Deus querido, na minha vida, Deus, na vida da minha família, Senhor. Opera, Senhor amado, nesta noite, Senhor, sobre cada vida, Senhor amado, derrama, Pai, a tua graça, a tua unção, Senhor. Jesus querido, vai de encontro, Pai querido, aqueles que não puderem estar aqui nesta noite, Senhor, aqueles que estão a caminho, Senhor, vai de encontro, meu Pai, Pai querido, para te adorar, exaltar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Deus querido, abençoa, meu Pai querido, Deus santo e poderoso, eu te glorifico, eu te exalto por tudo, Pai, eu te agradeço, amém. Glória a Jesus. Com a palavra do Senhor Jesus. Noite de bênçãos, noite de vitória. Nesse segundo dia da campanha, voltando para agradecer. Esta campanha a qual Deus colocou no meu coração, automaticamente já falei com o nosso pastor Luiz, que no início do ano sempre a gente faz aquela campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, não é assim? E nós não vamos voltar para agradecer, né? No primeiro dia, o diácono Daniel, ele pregou, e aí ele fez um comentário a respeito do Covid-19, Irmãos, já é motivo de a gente estar agradecendo. O Covid-19 veio, mas hoje nós estamos aqui para glorificar, para exaltar, para bendizer, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Abrir os nossos olhos é motivo de agradecermos a Deus. E eu vou estar lendo aqui o tema da campanha, Lucas 17. Lucas 17, a partir do versículo 11. Livro de Lucas, o seu capítulo é o 17, a partir do versículo 11. Diz assim para o Senhor: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-lhes ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Eu vou ler somente sobre aqui, o preletor da noite já se encontra aqui, que é o nosso presidente, pastor Gênesis, e ele que vai estar trazendo mais a mensagem, Mas o interessante aqui desta palavra, e eu guardei no meu coração que esses homens, eles foram curados no caminho, Então, há um processo para receber a sua bênção. É diante da sua caminhada. Você vai caminhando e o Senhor vai trabalhando. Você vai caminhando e o Senhor vai trabalhando. E aqui o interessante desta palavra vai dizer que os 10 é cura, mas só um volta para agradecer. Muitas das vezes, como ingrato nós somos, irmãos. Eu estava assistindo alguns vídeos, e aí o irmão pregando, reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele falava: tu já agradeceu pelo teu olho? Tu já agradeceu pela tua perna? Tu já agradeceu pelo teu braço? Tu já agradeceu
pela tua cama, tu já agradeceu pela tua casa, tu já agradeceu pela tua família. E muitas das vezes são esses pequenos detalhes que muitas das vezes nós não agradecemos. Agora pergunta para um cego, o quão falta faz um olho dele? Pergunta para um coxo, quão falta faz a perna dele? É assim? E que nesta noite nós possamos fazer essa reflexão, não somente esse mês de dezembro, voltando para agradecer, estamos agradecendo, mas que nós possamos agradecer todo santo dia. É no meio de luta, é no meio de batalha, é no meio de prova, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Mesmo em meio a prova, luta, tribulação, mas o Senhor tem dado escape. Ele tem dado o seu jeito, a sua maneira de você ser feliz, de você ser leve. Tem momentos da nossa vida que realmente é triste, mas em todos eles o Senhor está conosco, porque Ele não nos desampara. A Bíblia vai dizer: pode a tua mãe te desamparar, pode o teu pai te desamparar, mas eu, o Senhor, jamais te desampararei. Então é motivo de nós estarmos agradecendo, porque o Senhor não vai nos desamparar. Se a tua bênção não chegou, continua caminhando, assim como foi esses 10 leprosos. Eles foram no caminho. Só que quando a tua bênção chegar, irmão, volte para agradecer, volte para testemunhar o que Deus fez para a tua vida. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade e a palma do Senhor. Quero já estar abrindo a oportunidade, quero convidar o grupo de louvor para estar louvando ao Senhor, amém? E logo após o grupo de louvor, o nosso pastor Rinaldo também com uma saudação, amém? Oh, Deus poderoso. E os irmãos se preparem. Aquele que tem um testemunho para contar, se preparem, porque logo em breve vamos estar abrindo a oportunidade para você testemunhar ao Senhor aquilo que Ele tem feito na sua vida, amém? Amém. Glória a Jesus. O grupo de louvor, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos louvar o meu bem conhecido. Eu peço que os irmãos fiquem juntamente conosco. Convidamos a igreja a se colocar em pé, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Quero também estar apresentando os nossos visitantes nesta noite. Está conosco o nosso pastor Cícero e a sua esposa Neuza, da Assembleia de Deus, está ali conosco. Que Deus abençoe os irmãos. Está conosco também o nosso pastor Gênesis, né, que é o nosso preleitor nesta noite, juntamente com a sua esposa Elisete. E o pastor Rinaldo também, do Parque Paulistano, que está conosco, nos visitando, para juntos adorarmos ao Senhor nesta noite. Como que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero já estar dando a oportunidade para o nosso pastor Rinaldo, amém? Graças a Deus. Pessoal do povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Também agradecendo os irmãos que estão aí pela live assistindo esse culto, né? Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E que Deus, eu sei que Deus tem uma palavra para vocês. Deus é culto de gratidão, né? Aleluia. Eu sou grato ao Senhor por estar na casa dele. Aleluia. Porque irmãos, a coisa legal de estar na casa do nosso Pai, né? Aleluia. Vou ser breve aqui, vou deixar uns versículos da palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 20. Amém? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 20. Sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. Chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhes disse: faça o que é bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmame. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros, com a garrafa de farinha e com moldra de vinho, e trouxe à casa do Senhor a Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor por esse menino. Orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhes tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu me entregarei todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Gratidão é isso, irmãos. Amém? Amém. Esta mulher, Ana, todos conhecem essa passagem desta mulher. Uma mulher guerreira, uma mulher de fé e uma mulher de obediência à palavra de Deus. O que nos traz ser grato? O que nos traz recebermos as bênçãos de Deus quando nós somos obedientes a Ele? Esta mulher, ela tinha tudo para falar assim: não, agora eu recebi a minha bênção, vou ficar aqui no meu canto, né? Deus já me deu. Porque qual é a mãe quando ela tem seu filho e ela protege muitos e muitos anos, né? Tem muitos aí que já casaram, mas a mãe sempre quer ter aquele amor pelo filho. Mas esta mulher, ela era grata por Deus, porque Deus concedeu aquilo que era impossível para ela, gerar e ter a uma criança, não é? Aquele outro. Amém? Graças a Deus. Esta mulher, ela teve essa atitude de gratidão ao Senhor. Recebeu o milagre, e quando a criança cresceu, ela vai e leva de volta, né, a casa do Senhor. Amém? Mas o que eu quero enfatizar isso aqui de gratidão? Ana, quando ela chega com aquela criança na casa do Senhor, ela procura quem? A Eli, o sacerdote.
disse para aquele homem: sabe quem sou eu? Ele não estava reconhecendo quem era aquela pessoa que estava diante dele. Quando ela fala: sou eu aquela mulher de amargura de alma, de tristeza de alma, sou eu aquela que no qual o Senhor interpretou a bênção sobre a minha vida, e eu hoje sou grato porque Deus me concedeu esta bênção, porque está escrito lá em 1 Samuel capítulo de número 1, versículo de número 17. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Você vê como é que a gratidão é assim. Ela retorna à casa de Deus, diante do sacerdote, e disse: você lançou uma profecia sobre a minha vida, e a partir daquela profecia eu sou grata, e aqui está este menino, né? E ela diz lá no versículo 27: porque este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhes tinha pedido, pelo que também o Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Amém? E você tome posse da vitória. 2000, esse ano está findando, mas eu creio que você tem tanto a receber ainda, e você tem tanto a ser grato diante do Senhor como aquela mulher foi. Deus abençoe, e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Sou grato por essa vida. Quero estar dando oportunidade para a nossa irmã Elisângela, amém? E logo após a nossa irmã Elisângela, a nossa irmã Cristiane, amém? Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Só deixa assim. Amém. Amém. Então vai ser, se não souber, amo teu mover em mim. Às vezes dói e eu não entendo, mas quando olho para trás eu agradeço, e das minhas vitórias eu não me esqueço. Quebra o vaso e faz
um pequeno testemunho. Eu vou ser breve para todo o tempo. Então, eu comecei, assim que eu cheguei do Ceará, eu comecei a trabalhar. E eu tinha um desejo muito grande no meu coração de trabalhar com serviço registrado. Então, eu passei um tempo, 5 meses em um, 5 meses no outro. E assim eu fui indo, né, mas confiando em Deus. Aí, quando aqui já chegando no mês de outubro, mais ou menos, eu fiquei parada. Aí, meu esposo me chamou para trabalhar perto dele lá. Eu consegui uma vaguinha lá para tipo assim, uma pessoa que estava afastada por conta de saúde, né? E lá era tão bom, irmã, eu fiquei tão feliz. Aí, só que não deu certo. Aí, isso aí me abateu um pouco, né? Aí eu fiquei triste, eu chorava, ficava pelos cantos. Aí eu fui para um congresso, Deus falou grande coisa comigo e falou para me confiar, né? Continuar marchando e confiando. E assim foi indo, né? Aí no monte, Deus falou comigo de novo, para mim não me preocupar. E eu tinha prometido com o meu filho Lucas, ia comprar um violão para ele. E tá aí o violão que eu comprei para ele. E tem 6 que eu estou trabalhando registrada. E o pastor olha falando do dízimo. E eu falei assim, meu Deus, quando eu conseguir meu serviço registrado, eu vou ter que dividir na casa do Senhor. E assim eu já dei meu primeiro dízimo. E eu agradeço muito a Deus pelo feito que Ele tem feito na minha vida esse ano. Eu estou aqui contando um pequeno testemunho. E eu vou ler uma meditação dos irmãos Salmo 25. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A gente só tem que confiar, né? Não é nosso tempo, é o tempo de Deus. Então a gente tem que permanecer e crer, e Deus é fiel. Eu agradeço a minha oportunidade e as palavras vão Senhor. Gabriel, amém? O pastor Cícero, venha se sentar aqui na tribuna. Amém, então. Glória a Jesus. Como vai ser? Amém. Meu Deus. Louvado e engrandecido seja Deus.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Já conheço a maioria dos irmãos aqui, né? Eu já fiz várias viagens lá para Pastor Mateus, para Santa Amaro, né? Então eu já conheço a maioria dos irmãos aqui. Aí eu falei para o irmão, falei, um dia eu vou lá cooperar com vocês. O dia que Deus preparar, eu vou lá. Ele falou, vai mesmo, hein? Vai mesmo. Então hoje foi o dia que Deus preparou, né? Louvado seja Deus. Aí eu falei para ele assim, o dia que eu for lá, você vai me dar a oportunidade de me contar uma vez? Claro, irmão, claro, eu vou te dar a oportunidade. Então hoje estamos aqui. O irmão falou que hoje é o segundo dia da campanha, né? De agradecimento. Louvado seja Deus. Então vim agradecer a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus pelos livramentos, né? Louvado seja Deus por tudo. Louvado seja Deus. Irmãos, vou dar uma bênção. Louvado seja Deus que eu fiz um voto para o Senhor que toda igreja que eu fosse, a primeira vez eu ia contar a bênção quando eu aceitei a Jesus. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, eu tinha 3 úlceras no meu estômago. E essas 3 úlceras eu vivia há mais de 10 anos sofrendo, né? E eu ia em centro de macumba, mesa branca, tudo quanto é essas coisas aí, nada resolvendo. Cada vez ficando pior. E minha mãe já era evangélica, né? E ela falou, filho, vamos para a igreja, filho. Vamos para a igreja. Eu disse, mãe, um dia eu vou, mãe. Eu vou a Deus. E os anos passando, né? Aí um dia, irmãos, eu não estava aguentando de dor. Aí eu peguei e falei, hoje eu vou para a igreja, né? Aí eu fui para a igreja aquele dia. Aí sentei no último banco. E ali, irmãos, a igreja estava cheia. E o irmão, Deus usou o irmão e disse assim, olha, aqui tem uma pessoa que tem forte dor de estômago. Quem é essa pessoa? Venha para frente agora. Jesus vai te curar. Jesus vai te curar agora. Se você crê. Oh glória. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, eu olhando para um lado, olhando para o outro, eu falei, mas será que é comigo mesmo? E o irmão insistiu, é você mesmo, venha para frente. Pode ser Deus. Aí eu levantei a mão, é você mesmo, venha para frente. Você crê que Jesus te cura agora? Eu falei, eu creio. Louvado seja Deus. E a igreja ficou de pé e começou a orar. Oh, glória a Jesus! E orava, irmão. E eu ali em pé, louvado seja Deus. E de repente, irmão, começou a subir um calor nos meus pés. Subia aquele calor, chegou daqui para baixo, parecendo que eu estava dentro de uma fornalha de fogo. Meu Deus! E ali que eu começava a queimar, daqui para baixo começava a queimar. E ali eu comecei a chorar. E eu pensando comigo, né? Meu Deus, eu vim aqui para receber a cura e agora esse fogo me queimando. O que está acontecendo? Louvado seja Deus. Eu não estava entendendo ali que Jesus estava me curando. Oh glória! E falava suricana, louvado seja Deus, irmãos. E ali, irmãos, depois da oração, aquela dor cessou. Eita glória! Aquela dor cessou. O irmão falou: olha, tudo aquilo que você não podia comer, a partir de hoje você pode comer tudo. Você pode comer tudo, porque Jesus te curou agora. Louvado a Deus. Aí eu fui sentar, né? E como Tomé, né? Aí ele fez um apelo para mim, né? Fez um apelo, você quer aceitar Jesus? Não, ainda não, né? Louvado seja Deus. Como eu tinha um médico marcado naquela semana mesmo para fazer endoscopia, aí eu pensei comigo, eu vou fazer prova com Deus. Tomé, né? Vou fazer prova com Deus. Se ele me curou mesmo. Aí eu fui no médico. Aí, irmãos, e aí o médico enfiou aquela mangueirinha, né?
E eu ali, meio acordado, meio dormindo, meio, né? Porque eles dão anestesia, mas você fica escutando ainda, né? E ali, de repente, o médico fez aquele negócio e olhou e chamou o outro doutor: doutor, faz favor, dá uma olhada aqui. Aí ele olhou: meu Deus, não tem nada, não tem nada mais. Oh, glória a Deus, aleluia. E ali, irmãos, de repente chamou outro médico: doutor, faz favor, dá uma olhada aqui. E olhou, irmãos, e o médico falou: nossa, não tem nada, tá, maravilha, não tem nem cicatriz, não tem mais. Aleluia. Aí tirou aquele aparelhinho, né? Deu um tapinha no meu rosto assim: acorda aí, Cícera, levanta aí. Aí mandou eu sentar. Aí ele falou: escuta, o que aconteceu? Você fez o tratamento? Falei: doutor, há 10 anos eu venho sofrendo, há 10 anos eu estou tomando remédio, mas o que aconteceu? Eu falei: doutor, eu sou crente em Deus. Cada um tem a sua fé, né? Eu falei: pois é, doutor, eu fui numa igreja evangélica, os irmãos ali orou por mim, e eu estou aqui para contar, né, que Jesus me curou. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele olhou para mim e disse assim: olha, grande é a sua fé, não sai mais desse caminho, viu? Não sai mais, porque, olha, você foi curado mesmo, não tem mais nada. E até hoje, irmão, para a honra e glória do Senhor, louvado seja Deus, aleluia. Para a honra e glória do Senhor, louvado seja Deus, aleluia. Nunca mais eu tive mais problema de estômago, né? Não podia tomar café, não podia tomar refrigerante, não podia tomar nada. Glória a Deus. E hoje eu estou aqui para contar essa grande bênção, né? Louvado seja Deus, aleluia. E no ano passado, irmãos, eu caí da laje de 4 metros. Meu Deus. Eu caí da laje de 4 metros. Eu estava arrumando uma telha lá. E aí, quando eu fui descer, eu perdi equilíbrio. Aí só deu tempo de falar: misericórdia, Jesus. Aí caí de pé, não quebrei nada, se me errado aí todinho e tal. Mas eu caí entre um tanque, uma escadinha de 3 degraus e um melhorzinho, caí no meio dos 3. Olha, o livramento que Deus deu, irmão. Vai seja Deus. Aí o vizinho, chamei o vizinho, ele me levou no médico, tirei raio-x da cabeça, das costas, de tudo quanto é lugar. E não deu nada, né? O médico falou: olha, rapaz, você estava fazendo na laje com essa idade, rapaz. Louvado seja Deus. Eu falei: doutor, eu estava arrumando uma telha, mas você não tem mais idade porque você está subindo em laje. Louvado seja Deus. E aí ele me deu uma bronca e me falou: olha, você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Eu falei: doutor, foi Deus. Foi Deus que me segurou. Louvado seja Deus, aleluia. Então, irmãos, essa é a grande bênção, amém? Eu agradeço a gente pela oportunidade em nome de Jesus. Não vai ficar toda essa vez, amém? Peço que o diácono possa estar recolhendo as ofertas e dízimos, enquanto a gente louva o Senhor com louvor por tudo que tens feito, amém? Aleluia.
com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecendo, aleluia, por tudo, né? Que o Senhor tem feito, que há de fazer, aleluia, porque o nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus, nosso Pai está no céu. Oh Deus, nós somos gratos a Ti, porque estamos na Tua casa de oração. Perdoa o nosso pecado, pensamento, palavra e obra, nos assegura e nos sustenta. Nós estamos te agradecendo, Pai, pelos teus filhos, tuas filhas, a qual ofertaram, dizimaram na tua casa. Oh Deus, que tu multiplica o celeiro de cada um, que nada venha a faltar e que sempre tem com abundância. Agora que o teu servo, aleluia, vai fazer uso da tua palavra. Oh Pai, toma ele nas tuas mãos como um instrumento bem preparado, bem afinado, para transmitir o teu recado aos nossos corações, pois são essas bênçãos que nós te pedimos e já te agradecemos com ação de graça, em nome de Jesus. Pai do Senhor, vamos fazer a leitura do nosso texto. Queremos cumprimentar também a nossa audiência à distância. Vamos dar um bem-vindo àqueles que estão nos assistindo à distância. Vamos dizer todos: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler, irmãos, é o 17 do 11 ao 19. Eu leio um verso, os irmãos leem o outro e depois encerramos com 19 juntos. Eu disse Lucas 17, 11 a 19. Vamos lá. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram vivos. E um deles, que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Juntos. Ele disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Jesus. Os irmãos escolheram o nosso tema é agradecimento, né? Vamos repetir essa palavra, essa frase. A gratidão é a memória do coração. Como é bom pedir, melhor receber, e não devemos esquecer de agradecer. Glória a Jesus. Se nós olharmos esses homens, esses 10 cidadãos, a lepra os tirava do meio social, da família. Se fosse um pai, não podia mais ter contato com a esposa, com os filhos. Se fosse filho, a mesma coisa. Então, era um trauma. Eles tinham e carregavam, né? Eles não podiam viver na sociedade. Eles iam para um canto, um recanto, ficavam ali. Parece até que nessa doença eles se uniam. E é verdade, se uniam mesmo. Não é? E eles não podiam se aproximar. E a lei ordenava: se alguém se aproximar de um leproso, ele tinha que levantar a mão e dizer: não aproxime, imundo. Ele mesmo se identificava como imundo, ele não podia chegar. Agora a lepra, além de tudo,
não é? Ele ia perdendo parte do seu corpo, e aí o que acontece? Era um desgraçado, marginalizado. Mas a notícia, por isso que é muito bom, eu estava ouvindo o pastor Cícero, né? Cícero, nosso amigo, né? Deus seja bem-vindo, Cícero. Falar da sua bênção. Ele disse: eu vou contar. Eu preciso contar. Primeiro ele testemunhou para o médico, né? Interessante isso. Você me fez lembrar, Cícero, que outro dia, já tem uns meses, apareceu um calo na minha garganta e eu estava perdendo a fala. E eu passava a mão e via que tinha alguma coisa que tinha crescido e dificultava a minha voz. Aí eu fui no Santa Marcelina e os médicos eles agora eles botam aquele aparelho e ali na hora mesmo aparece a sua doença, e eles viram, não é, aquele calor na minha garganta, e aí marcaram para eu voltar, para eles avaliarem que depois eles iam operar. E eu em casa disse assim: mas Senhor, eu vou perder a fala, como eu vou pregar? Então, Senhor, tu podia, eu falei assim para Deus, tu podia tirar esse calo, podia tirar, porque ele está me incomodando. Sabe o que aconteceu? O calo desapareceu. Cícero, eu voltei para o atendimento dos médicos que me atenderam. Eu vi aquele grupo de médicos e botaram no aparelho. Falaram: mas que não, mexe aí que o calo, não estou vendo o calo aqui no olho. Aí eles pegaram e falaram: o que aconteceu, senhor? Eu falei: olha, acontece o seguinte, eu pedi a Deus para tirar. Eles fizeram assim aquela maneira, né, da ciência, né? Você confronta com a ciência, né, através do poder de Deus. Mas eles reconhecem, irmãos. Quem tem o bom senso reconhece. Há um Deus do céu que ainda opera milagres hoje. E se eu fosse contar aqui, eu nem pregaria, só contaria milagres que eu vi Deus fazer, mas assim, confrontando com a ciência, não é? Porque às vezes nós estamos tão ligados, obviamente, que a ciência, os médicos vêm de Deus. Irmãos, os médicos vêm de Deus. Os remédios é também inspiração de Deus, porque os dons perfeitos, tudo para a nossa saúde vem de Deus. Agora nós temos que nos cuidar, não é isso? Não é verdade? Mas então eu tive que testemunhar também. Você me fez lembrar que você está, aliás, hoje é dia de contar a bênção, né? Hoje é dia de todos nós estarmos aqui passando a minha oportunidade de ver se até eu vou dar meu nome para contar a minha bênção, né? Porque às vezes nós gostamos de pedir, não é? Mas esquecemos de agradecer. Eu vou perguntar aqui: quem é que já recebeu uma grande bênção esse ano? Levante a mão. Meu Deus, eu acho que eu vou sentar e vou ouvir. Vou sentar e vou ouvir vocês. Mas vocês devem contar, se ainda não contaram. Se já contaram, como agora é um culto de conta-bênção, né? De agradecimento, é bom fazer como o pastor Cícero fez. Já veio, não é? Meu testemunho, vou contar aquilo que Deus fez. Deus fez, Deus faz e vai continuar. Você viu que aquele dia, quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, foi para o Monte da Transfiguração, e ali ele estava com 3 discípulos. Sobraram quantos? 9. Sobraram 9. Se eram 12, tirou 3, ficou 9. Quando Jesus chama Pedro, Tiago, João, vem comigo. Como é que os 9 ficaram? Diga para mim, como é que os 9 ficaram? Como é que você ficaria? Não é? Se alguém fosse, você está na mesma função, de repente 3 são escolhidos e vocês ficam, né? Os que ficam, como é que ficaram? Dando glória a Deus? Claro que não. Ficaram não, irmão. Tanto não ficaram dando glória a Deus, que enquanto eles esperavam o que Deus, com os seus 3 obreiros, estava no monte, foram lá, Deus o chamou, e Deus faz como Ele quer, não sei o que Ele quer. Tem que ser isso que tem que ser você. É Ele que faz, Ele usa, Ele é Senhor. E
E Ele opera através de quem Ele quiser e da maneira que Ele quiser também. Então aqueles 9 ficaram olhando para o outro, mas fala, só ele, mas e nós? Porque eles de vez em quando tinham essa discussão, você não viu o que aconteceu lá? Né? Quem é o maior entre nós? Mas eles estão discutindo porque a gente quer saber. Então eles tinham essa discussão, nós também temos às vezes, né? Às vezes assim, um corpo de obreiro, aí o pastor chama o outro, isso aí, porque não foi eu, etc. Então há esses acontecimentos. E aqueles 9 vêm ficarem dando glória a Deus em oração, pedindo a Deus para abençoar o que aconteceu lá com os 3, mas Jesus os 4, eles não ficaram assim. Alguém traz um endemoniado para eles, e eles estavam acostumados a sair, operar milagres. Mas o que aconteceu quando o moço trouxe um filho endemoniado? O que aconteceu? Eles não conseguiram fazer a obra. Não conseguiram fazer. Porque, olha, irmão, nós temos que estar em vigilância. Eu tenho que estar, Deus me ajude. Eu estou falando, preciso estar. Nós temos que estar em vigilância e prontos para quando o mestre precisar, ou quem precisar, nós estamos preparados. Muito cuidado, sejamos vigilantes. Mas os 9 não foram. E quando Jesus desce com os 3, aquela confusão, aquela discussão, mas o que está vendo? Aí o homem chega, Senhor, mestre, trouxe meu filho endemoniado para os seus discípulos, mas eles não puderam expulsar. Mas se você pode, olha só como é que foi. Eles não conseguiram, então o homem olhou, será que esse mestre deles pode? Não é? Então, aí Jesus dá uma palavra, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia! Então, nós vemos que Deus exige de nós essa fé. Agora, queridos, como se fala em agradecimento, esses homens excluídos da sociedade, excluídos da família, precisavam de uma bênção. E eles já tinham ouvido falar de Jesus. Vocês veem como é que é importante a gente falar as bênçãos, falar quem é o Deus que nós servimos. Né? Porque quando você fala para alguém uma coisa boa, aquilo chama a sua atenção. Vocês se lembram daquela menina que estava na casa de Naamã? A história de Naamã que vocês conhecem muito bem. Aquela menina estava lá, né? E olhava, ela tinha sido levada pelos exércitos assírios, estava agora na casa do general, servindo lá, e o general era aquele homem importantíssimo. Imagine, diz a Bíblia que o Senhor através de Naamã tinha dado muitas vitórias ao rei da Síria. Então, através dele, porque Deus faz como Ele quer, mas por que Deus está tratando? Deus é Senhor de todos. Aleluia, glória a Jesus. E de tudo, não é? Mas ela olhou Naamã, aquele homem importante, reverenciado, etc., e viu que aquele homem tinha um problema. Qual era o problema que Naamã tinha? Era leproso. Você imaginou? Aquele homem, como ele não vivia no meio do povo hebreu, então esse homem possivelmente estava no meio da sociedade, bem acobertado, né? Mas estava lá. Mas o que acontece? Aquela menina olha o problema daquele homem. Tinha solução científica para ele? Você acredita que tinha? Que tinha, como hoje nós temos o tratamento brasileiro? Naquele tempo não existia isso. O leproso morria leproso. Não havia cura para ele. Se houvesse, com certeza, não faltava recursos daquele general, né, para ele ter o tratamento, mas não tinha. Ele ia ficar e continuar com aquele mal. Mas a menina olhou e viu o que ela disse. Você se lembra o que ela disse? O que ela falou? Oxalá, né? Se meu Senhor fosse em Samaria, lá tem um homem de Deus, e o homem de Deus ia colocar a mão sobre ele, e ele seria orado, e ele seria curado. O que ela disse? Que ele seria o quê? Curado. Você já imaginou quando aquela informação chegou no ouvido daquele homem? Encheu
encheu, é como se um horizonte se abrisse, é como se ele estivesse no fundo de um túnel e uma caramba aparecesse para ele, encheu o coração dele de esperança, porque quando você fala do que Deus pode fazer, a pessoa que está ouvindo começa a gerar nela fé, não é? Eu sei o que aconteceu, como disse, não vou contar, senão não vou pregar, vou só contar testemunho, né? Mas a grande verdade é essa, abriu o coração daquele homem, né? E ele conversou com o rei manda uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel fica apavorado porque ele não curava ninguém, mas aí chegou no ouvido de Deus, manda o homem para aqui, vocês vão ver, ele vai saber que tem profeta em Israel. Aleluia! Oh, Deus A história vocês já sabem, né? Ele deu 7 mergulhos, saiu limpo. Nós já ouvimos boas pregações aí, saiu limpo. E o que ele voltou? O que ele voltou para fazer? Agradecer. Aleluia. Ele podia ter montado, pegado seus, já fez, foi embora, não voltou para agradecer. E porque ele voltou para agradecer, aconteceu uma coisa com aquele homem, gente. Porque aquele homem agora passou a crer no Deus de Israel. Graças a Deus. Só crê no rei, no Deus de Israel. Porque quando você volta para agradecer, tem uma bênção te esperando. Uma bênção. Se vocês olharem aqui, dos 10, só um volta para agradecer. E quando esse homem volta para agradecer, ele volta com aquela gratidão de quem te recebeu, quase que uma nova vida, é um novo começo. Ele olhou, porque uma coisa também nós temos que aprender nesses 10 leprosos. O que Jesus disse para eles? Quando eles gritaram, socorre-nos. Como é que foi que ele falou? Né? E levantando a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aleluia! Por que ele pediu misericórdia? Por que eles pediram misericórdia? Olha o bom ouvido aqui, ó. Eles ouviram que Deus curava, que Deus libertava. Enfim, é a boa notícia, é a notícia do Deus presente operando. Chegou no ouvido deles, porque de longe, sem poder se aproximar, eles assistiam essas maravilhas do Senhor. No coração deles falou, se Ele quiser, Ele vai fazer isso com a gente, não é? E eles pediram misericórdia. E o que o Senhor disse para ele? Deu só uma ordem: vai e mostra ao sacerdote como manda ali. Agora, o que aconteceu com ele? Eu pensei que ele ia orar por nós, mandou, eu não vou não. Eles falaram isso? Não, eles obedeceram. Sabe o que aconteceu também com os 10? Eles creram. Ou não? Será que não creram? Creram. Porque quando o Senhor dá uma ordem, é bom que a gente obedeça. Eles obedeceram e voltaram para ir aos sacerdotes, né? Qual é a expectativa que estava no coração dele? Quando os sacerdotes examinassem eles, o que ele ia dizer? Vocês não são mais leprosos. Será que era essa a esperança dele? A esperança era que eles estavam leprosos, eles sabiam. Mas como o Senhor mandou dar a ordem, deu a ordem para eles irem, eles foram confiantes. Nós precisamos de ter confiança no Senhor. A Bíblia diz assim: os que confiam no Senhor, aí olha aqui, né? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu sempre digo e repito: crer é uma coisa, confiar é outra. Crer todo mundo crê, mas na hora da prova é preciso confiar, não é isso? E se você confia, você vai conseguir, porque os que confiam no Senhor serão, não é os que creem no Senhor, é os que confiam. Eles confiaram e receberam a bênção, receberam uma bênção. Mas às vezes, irmãos, nós viemos na igreja em busca de uma bênção, recebemos a bênção e fomos embora. Me lembro de um colega que fez um grande trabalho, houve muitas curas,
não é? E como trabalho de uma dimensão muito grande, um dia ele entrou numa reparação, chegou lá, uma moça veio, ô pastor, e tal, começou a falar com ele, o senhor sabe que eu tinha uma doença assim, 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 naquele dia, naquela campanha, o senhor orou, eu fiquei curada. Ele fez a seguinte pergunta: você está em que igreja? Eu disse: não preciso de igreja não, eu já fui curado. Aleluia. É quase dizendo: eu não preciso de Jesus não, já recebi a minha bênção. Nós precisamos, diga assim: eu preciso da bênção, mas eu também preciso do abençoador. Aquele dos 10, quando ele viu que o seu corpo estava restaurado, o que ele fez? Ele se sentiu um homem que nasceu de novo. Agora eu sou, olhou porque tem a lepra, sumiu tudo. Ele olhou para Jesus, certamente estava fazendo a sua caminhada, correu até onde ele estava, mas ele não correu calado. No texto diz que ele veio glorificando. Ele veio reconhecendo, ele veio glorificando. Não é isso que o texto está dizendo? Né? E aqui quem diz? E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele voltou glorificando em alta voz. Ele tinha recebido uma bênção muito grande e ele precisava agora exteriorizar a sua alegria, não é? Quando a Bíblia diz: em tudo, vamos dizer junto, em tudo dai graça. Eu quero ler esse versículo. Está em 1 Tessalonicenses 5:18. Vamos ler juntos? Eu disse 5:18, né? Mas eu vou ler o 16. O 16 diz: regozijai-vos sempre. O 17: orai sem cessar. O 18, vamos lá? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Glória a Jesus. Esse homem veio glorificando a Deus, gritando e glorificando. E quando chegou, o que ele fez? O que ele fez? Aqui está dizendo o que ele fez. E caiu aos seus pés com o rosto em terra. Sabe o que é isso? Isso está prostrado. Porque prostrado não é ajoelhado. É quando você ajoelha e coloca a sua testa em sinal de adoração. Adoração é você reconhecer que você recebeu e você está ali diante do Deus Criador, purificador, né? E que deu a bênção àquela vida. Ele agora, ele ia voltar para a sua família, ele ia voltar para a sociedade, ele podia voltar para o trabalho, ele podia entrar no templo. Olha só que coisa maravilhosa, porque o leproso não podia nem na família, nem no templo. Aliás, no templo não entrava nem aleijado, nem cego, nem não entrava. Para entrar no templo tinha que estar completamente sarado. Que coisa tremenda, né? E Jesus, quando veio, mudou isso aí. Traga os coxos, traz os aleijados para a minha festa. Agora a igreja recebe. E que bom quando ele vem aleijado e sai curado andando para casa, né? Glorificado é o nome do Senhor. E o texto de 1 Tessalonicenses 5, sobretudo o verso 18, em tudo dai graça. Isso quer dizer, irmãos, que nas circunstâncias que nós estivermos, nós precisamos dar graças a Deus. É difícil às vezes dar graças a Deus no momento de luto, né? Como dar graças a Deus no momento de luto? Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1, 20. Eu disse Jó, capítulo 1, versos. Eu vou dar os versos aqui, capítulo 1, versos 20 e 21. Vocês conhecem a história de Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele era senhor de muitos empregados, tinha muitos gado, ovelhas, escravos. Era aquele homem rico. E na família dele tinha 10 filhos, né? 3 mulheres e 7 homens. E
E acontece que, o que aconteceu com Jó? Acontece com Jó que ele passou por uma prova. E aqui, no verso 20, depois que ele recebeu as notícias, primeiro, que ele tinha perdido todos os seus bens materiais, ele não tinha mais nada, ficou pobre, amanheceu rico e anoiteceu pobre. Mas depois veio a notícia, não tinha também mais filhos, morreram os 10 filhos dele. Como é que nós ficaríamos? Olha a circunstância que envolvia a vida de Jó. Mas o verso 20 diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E adorou. O diabo disse para Deus, ele é muito ousado, né? Que se Deus tirasse os bens dele, ele ia amaldiçoar Deus. Esperava que ele amaldiçoasse, e ele adorou. Isso quer dizer, irmãos, que até na adversidade nós temos que pedir graça e força a Deus. Se o Senhor fez, se o Senhor permitiu, ele tem um propósito. Eu comecei a Deus, glória a Deus. E ele, além de adorar, disse mais. Na hora que ele disse: não saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Dar graça, agradecer. Não é fácil, né, irmãos? Mas aí está, né? Em qualquer circunstância, nós precisamos aprender a louvar. É muito lindo nós lermos o Salmo 103, não é? Como é que diz o Salmo 103? Ele diz assim: bendize, é Davi, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como Aleluia. Bendize a minha alma ao Senhor. Gratidão, irmãos, é a memória do coração. Quando nós lemos Romanos 8, 28 e 29, aqui são as dificuldades que nós podemos enfrentar. E aqui Paulo, em Romanos 8, 28 e 29, ele mostra para nós como nós devemos de receber, porque nós, é aquilo que Jesus disse lá em João 16, 33, e repita comigo: essas coisas nos tenho dito, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A aflição, a luta, a prova, a doença, o desemprego, porque o nosso Deus é poderoso para mandar para você aquilo que você precisa, porque Ele tem o poder de chamar as coisas que não existem em existência. Esse é Deus. Uma vez eu vi um colega pregar que aqueles animais, aqueles pássaros, né, urubu, porco, que levaram comida para Elias, que estava na caverna, não é isso? Lá no Tiberí. Então que ele foi na mesa do rei e tirou de lá e levou. Aí eu fico pensando assim: Deus precisa roubar para fazer socorro do seu povo? Eu fico ouvindo certas pregações e fico fazendo as minhas indagações. Ele é Senhor de tudo. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu tenho experimentado esse Deus na minha vida. São 53 anos de pastorado, 62 de crente.
Já falei isso, vou repetir para a glória de Deus aqui, porque hoje é dia de agradecimento. Já houve época em outras ocasiões que eu fui dormir com a casa cheia e não tinha nada para dar. As pessoas estavam comigo no outro dia e eu passei a noite falando: Senhor, amanhã meus netos, a minha filha, a minha esposa, nós vamos acordar e eu não tenho nada para dar para eles, Senhor. Eles vieram porque eu não tinha na casa deles e eu esqueci que eu também não tinha na minha. Eu só disse: mas Senhor, tu tem. Aleluia! Tu tem. Porque o nosso Deus, irmãos, é o dono do mundo. Ele é o dono da paz. Eu orei, mandei a esposa dormir, todo mundo dormir, fui para os pés do Senhor. Não é? Diga comigo: Deus é o nosso refúgio, e fortaleza, socorro bem presente na hora da noite. Orei mais ou menos de 10 horas até 6 horas da manhã, eu não aguentei e fui dormir. Quando eu fui dormir, o zelador bateu na minha porta às 7 horas e disse: pastor, meu irmão aqui orar com o senhor. Olha, eu tinha orado até às 6 horas da manhã. 7 horas, aquele moço bate na minha porta, que era o zelador: o irmão veio orar com o senhor, quer orar com o senhor. Eu sou pastor, ele dizia para ele: eu já orei, não orar com ele. Pastor não tem direito de fazer isso. Levantei, fui lá, atendi: pastor, eu vim aqui orar com o senhor. Ele começou a orar. A oração dele um pouco prolongada, e eu dava aqueles amém que quer fazer, dizer amém. Já viu quando a gente quer que a oração dele, a gente começa a dar um amém forte, e eu dava aquele amém forte, mas ele não parava. Até que ele deu um amém. Graças a Deus, que o sono estava forte, né? E eu virei as costas, despedi com ele: não, pastor, vem cá. Falei: pois não, eu quero dizer para o pastor, que trabalhava no hospital, essa noite eu estava de serviço e Deus me visitou e disse: vai no banco e deu valor, tira esse valor e leva para o meu servo Gênesis, que ele está precisando. E era um valor alto. Quando ele me deu aquele valor na minha mão, eu disse: meu Deus, porque você pede, quando Deus faz, você fica assustado, igual Zacarias, né? Pediu, quando o filho veio, ficou mudo, porque ficou assim abalado com a resposta. Mas nós somos assim mesmo, nós somos frágeis. E eu peguei das mãos daquele homem e disse para ele: irmão, eu não estou recebendo esse valor das tuas mãos, eu estou recebendo da mão de Deus. Você foi só um instrumento. Mas agradeci. E da secretaria, vocês conhecem a sede, até a entrada da casa, pastor Luiz, aquela escadinha que sobe lá para a sua casa, eu levei mais ou menos uma meia hora, porque eu estou dando para: mas Senhor, quem sou eu para o Senhor me responder assim? Andava: mas Senhor, custei a chegar e voltar para cá. Depois eu não vou contar para vocês, não vou dizer assim. Abasteci. Quando a família acordou, a mesa tinha um café da manhã. Graças a Deus. Esse que é esse é o nosso Deus. Irmãos, esse é o nosso Deus. Aleluia. O Senhor disse assim: eu, o Senhor, não mudo. E não muda mesmo, queridos. Então, quando nós lemos aqui, eu encerro aqui, que eu falei em Romanos 8, né? Do 28 e o 29 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Agora o 29 para fechar: porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A circunstância vem, a prova vem, a luta vem, mas você vai lá para o 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graça, né? Em tudo dai graça, e não porque você precisa, mas porque o Senhor vai te dar a graça em tudo
e não por tudo. Em tudo e não por tudo. Você precisa. A prova veio. Eu já tive vezes, irmãos, que quando a luta era muito grande, eu abandonei e falei assim, bom, agora vou apreciar. E dizia assim, Senhor, agora o Senhor vai descer, porque as minhas forças acabaram. E eu vou dizer para vocês, eu sempre vejo o Senhor descer e tomar providência de alcance. Amém. Deus nos abençoe. Eu queria cantar um hino com vocês, não sei se vai dar para botar. Por favor, vamos louvar por esse canto. Amém. Vocês conhecem a do Vitorino Silva, meu tributo. Vamos ficar de pé e cantar juntos? Meu tributo. Eu gostaria de ouvir você na voz guia, né? Aquele acompanhamento de orquestra, tá para botar? E a gente canta juntos com eles. Se quiser botar aqui, apagar essas luzes aqui de trás, porque esse louvor fala muito com agradecimento. E o que é agradecimento? Então vamos lá, vamos adorar o Senhor com esse louvor. Meu Deus. Aleluia, glória a Jesus. E aqui nós já vamos estar apresentando o nosso Deus e o nosso agradecimento por tudo. Amém? Nós vamos cantar com Vitorino Silva. Vitorino, eu conheço ele há muitos anos. Vamos agradecer, cantar como se fosse nós agradecendo.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, os anúncios da semana são que de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, haverá consagração aqui na nossa igreja. De segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã, aqui na igreja, a oração. Daqui a pouco, o ensaio com um grupo de varões, sendo um ensaio importante para o nosso congresso, porque esse sábado, dia 14 de dezembro, às 19 horas, ocorrerá o congresso do grupo de varões em Cristo, e você pode ver ali os detalhes naquele banner, naquela arte, que depois a gente pode enviar lá no grupo do WhatsApp para os irmãos verem mais detalhes, ou caso também queiram convidar alguém ou queiram mandar esse banner para alguém. Então, contém lá o endereço da igreja, o horário e esses detalhes. Então, por conta disso, o ensaio com o grupo de varões assim que esse culto terminar. Domingo, às 17h30, nós teremos a Escola Bíblica Dominical e às 19 horas nós teremos o nosso culto aqui na nossa igreja. Eu lembro aos irmãos também que dia 22 é a nossa confraternização. Dia 22, às 17h30, não haverá Escola Bíblica, haverá o nosso culto. E ao término desse culto, lá embaixo a nossa confraternização. Então, caso ainda tenha algum irmão que possa contribuir, está ali o irmão Rivaldo, que é o organizador dessas contribuições, para organizar aquela nossa janta abençoada para o dia 22. Mas do contrário, os irmãos não precisam ficar ressentidos, né, ou com medo de falar, eu vou vir, será que eu venho? Não, venham. É importante que a gente venha, justamente é bom que quem puder contribuir, contribua, mas aquele que não pode, não deixe de participar por conta disso. Isso no dia 22, que também tem o nosso amigo secreto, e eu queria saber dos irmãos, né, espero que não, mas caso algum irmão tenha pego um papel a mais, porque a gente tem um casal, que é o Gerson e a Hilda, e eles não pegaram o papel e os papéis acabaram. Então, se você vê alguém por aí do amigo secreto, minha avó, minha tia, minha mãe, eu peguei um papel a mais, eu peguei 2 papéis. Caso alguém tenha pego um papel a mais ou saiba de algum paradeiro, de algum papel perdido, por favor, nos avisar, nos informar, que a gente pode ajudar a resolver esse caso do casal do Gerson e da Lenilda, que estão participando, mas não pegaram o papel, mas o nome deles foi distribuído. Então, a gente pede a compreensão que é muito provável que aconteça no dia do amigo secreto que 2 pessoas talvez fiquem ali sem o presente na hora do amigo secreto, porque a gente orientou eles da seguinte forma: se vocês não pegaram o papel, não tem como vocês comprarem um presente, porque vocês não sabem para quem dar esse presente, então não sabem o que comprar. Daí a paciência para a pessoa que foi sorteada de receber o presente depois. A gente sabe que não é o ideal, mas foi a melhor solução que a gente encontrou, porque se eles não pegaram o papel, lá na hora dos sorteios do amigo secreto, as 2 pessoas que não foram sorteadas, né, que o papel não foi entregue, que eles não pegaram, vão aparecer. Todos os sorteios, todos os nomes vão lá sobrar 2 pessoas, então a gente sabe por eliminação que essas 2 pessoas foram as 2 pessoas, né, dos quais os nomes não foram sorteados. Então a gente pede a compreensão dos irmãos a respeito disso. Lembrando também de alguns pedidos ou de algumas restrições, eu vou falar bem rápido. O diácono Alessandro tinha comentado comigo. Se você por acaso recebeu o Alessandro como seu sorteado, ele falou sobre uma calça social preta 38, 40. Então, se possível, não é uma obrigação, mas ele pede uma calça social preta. Para mim, eu não tenho nenhuma restrição quanto presente. Meu irmão tinha falado alguma coisa. Algum irmão tem algo, né? Ouvi falar sobre iPhone. E então... E a reunião, dia 21, lá na nossa igreja 7, na rua Davidson Sarramalho, número 60, pela manhã. Eu vou mandar também aquela carta, eu tenho um PDF para os irmãos. É a nossa reunião da OPORB, que é da Ordem de Pastores da Obra de Restauração aqui no Brasil. E é uma reunião para pastores, diáconos, os obreiros de modo geral. Então, nós fomos requisitados, nós fomos solicitados, nossa presença foi solicitada nessa reunião, lá no dia 21, que é um dia antes da nossa confraternização, pela manhã. Não havendo mais nada a tratar, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, estamos agradecendo nosso irmão Cícero, a sua esposa, pela visita, que Deus abençoa. Pediu
diácono Moisés para estar orando e o pastor Gênio vai dar bênção. Aleluia! Senhor Pai, Deus poderoso, mais uma vez, Pai querido, amado, estamos aqui reunidos na tua presença. Pai querido, amado, leve nós em paz para os nossos lares, guardado e protegido pela sua mão poderosa, Pai. Livrando nós de todos os maus, Pai querido, amado, jogando por terra tudo aquilo que não provém de ti. Pai querido, amado, nós possamos ter este final de semana abençoado contigo, Pai. Não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, eu recebo. O amor de Deus, nosso Pai, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo, Eu recebo. seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga Amém. Aí,